Olá, paz seja com todos vocês, tudo bem? Prezados, Daniel capítulo 8, o chifre pequeno ali, fala de Roma ou fala de Antíoco Epifânio? O que você acha? Já estudou esse tema? Quando você coloca ali os argumentos de um lado e de outro, você acha que pende mais para Roma ou mais para Antíoco Epifânio? Muito bem, eu quero convidá-lo a analisar esse tema aí de forma bem criteriosa, com oração também. Vamos ler do verso 8 em diante. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros quatro também insígnes, para os quatro ventos dos céus. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Prezado irmão, vou começar desse verso 8, porque esse tema, a polêmica se dá a partir desse verso 8. Até então não há polêmica, há um consenso entre todos os cristãos, até o verso 7 aí. Verso 8 em diante é que começa uma polêmica sobre quem é o chifre pequeno aí. Por isso que eu vou começar no verso 8. Você viu aqui que há um bode aí na história, um bode se engrandecendo aí, e esse bode ele tem um chifre grande entre os olhos. O texto fala que o chifre quebrou, e no lugar desse chifre surgiram quatro chifres, quatro notáveis, insígnes chifres. E esses chifres, eles sobem, eles sobem para os quatro ventos dos céus. E no verso 9 fala que depois desses quatro chifres veio um outro chifre que a princípio era pequeno e depois cresceu muito. Esse chifre cresceu muito para onde? Em que direção? Para o sul, para o oriente, para a terra formosa. Esse para aqui, essa preposição para, indica direção. O chifre cresceu para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Terra formosa é interpretada, há um consenso entre todos os cristãos que Terra Formosa aí é a região da Judéia, Jerusalém. E aí, prezado irmão, o que acontece? O bom é que se você perguntar aqui, olha, o que significa isso? O que significa o bode? O que significa os quatro chifres? O que significa Terra Formosa? O que significa cresceu muito para a Terra Formosa? Tá? Vou ler aqui com vocês também o verso 10 também. Verso 10 diz assim: se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Aí você fala, irmão Fábio, eu não estou entendendo nada. O que quer dizer? Que esse chifre cresceu para a terra formosa, e na terra formosa ele se engrandeceu contra o exército do céu. Não estou entendendo nada. O bom desse capítulo 8 aí é que para interpretar esses elementos que você acabou de ler aí nesses versos, eu não preciso buscar, pelo menos para interpretar a maioria dos termos aí, eu não preciso buscar fora do texto. No próprio texto eu tenho a interpretação do anjo Gabriel, que explica para Daniel o significado de alguns termos aí. Então eu venho aqui no verso 21, e eu venho na explicação, no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. A Grécia surgiu em algum momento como uma nação imperialista. E o primeiro rei que surge como trazendo a Grécia a ponto de dominar todas as terras, de dominar vários territórios, esse primeiro rei aí é colocado aqui em evidência na profecia, que muitos estudiosos interpretam como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. O texto continua e diz assim, que o ter sido quebrado, o chifre grande quebrou, levantando-se quatro em seu lugar. Significa que
4 reinos se levantarão na mesma nação, mas não com a força dele. Então, se o bode é a Grécia, a Grécia como um império, né? Como um domínio imperial, como uma nação que exerce um domínio imperialista, a Bíblia fala aqui que no fim do reinado da Grécia como uma nação imperialista, no fim, mas no fim do seu reinado, quando se acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Veja comigo aqui, ó, os 4 chifres, de acordo com o texto. Claro, estou falando de acordo com o texto. De acordo com o texto, os 4 chifres são 4 reinos. Certo? 4 reinos. E o verso 23 diz que o chifre que surge depois dos 4 reinos é um rei. Certo? É um rei. E se você não entendeu muito bem o que significa aquela parte lá, o chifre é um rei, certo? E se você não entendeu muito bem aquela parte que diz que o que significa o chifre crescer para a terra formosa, o que significa o chifre lançar as estrelas dos céus abaixo, aí vem o significado aqui, ó. Lembrando mais uma vez, esse verso aqui, esses versos que estamos lendo, é a interpretação da primeira parte da visão. Aquela parte que nós acabamos de ler lá, aqui é a interpretação. Aqui, ó. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente e prosperará. Fará o que lhe aprouver e destruirá os poderosos e o povo santo. Você viu? Na primeira parte do texto, fala que o chifre iria crescer. Que esse rei, né, agora entendendo que é um rei, esse rei ele iria crescer para a terra formosa. Terra formosa, Jerusalém. Só que eu não sei o que significa crescer para a terra formosa. O anjo Gabriel aqui nesse texto está explicando-me o que significa isso. Ele está dizendo o quê? Que crescer para a terra formosa quer dizer que esse rei iria impor o seu governo de tal forma, né? De tal forma impor um governo opressor ao povo ali, de tal forma que iria acontecer isso aqui, ó. Voltando aqui, ó. Você viu? Destruirá o povo, os poderosos e o povo santo. Ó, prosperará o seu engano, iria enganar o povo, iria impor um governo opressor sobre o povo. Você percebeu aí, prezado irmão? Não precisa eu dar uma interpretação sobre o que significa crescer para a terra formosa. Aqui já veio o significado. Crescer para a terra formosa quer dizer que esse rei iria impor um governo opressor ao povo que vivia na terra formosa. Terra formosa, como nós dizemos há pouco, é Jerusalém. É a região da Judeia. Entendendo desse jeito, vamos fazer a nossa análise, compreendendo em detalhes os versos. O carneiro aí do contexto é a Média Pérsia, as nações que exercem certo domínio imperialista, que se representa carneiro, Média Pérsia, certo? Média e Pérsia, 2 nações ali que estavam exercendo certo domínio imperialista. E aí veio o bode, que como você viu representa a Grécia, nação que tomou o domínio imperialista da outra. Por isso que no contexto da profecia há 2 animais lutando, né, guerreando um contra o outro, e o bode venceu, querendo dizer que o bode estava tomando o domínio da outra nação. O bode tinha 4 chifres e, como você viu também, 4 chifres representam 4 reinos que surgiram dentro dos territórios da Grécia. Subiram para os 4 ventos. O que significa para os 4 ventos?
Cada reino grego dominou um território que estava ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste do Império grego. Assim, os ventos estão ligados ao território da Grécia. Prezados irmãos, preste muita atenção nessa parte aqui. O chifre subiu e se tornou notáveis. Os chifres subiram, né? E se tornaram notáveis para os 4 ventos dos céus. O que isso quer dizer? Quer dizer que um chifre dominou um território que estava ao norte, outro dominou um território ao sul e outro um território ao leste e ao oeste. Mas leste, oeste, norte e sul representa territórios da Grécia. Não é norte, sul, leste, oeste do planeta, do universo todo, não. Norte, sul, leste, oeste do Império Grego. Não esqueça isso, tá ok? Porque há um grupo de pessoas aí que eles interpretam que o chifre, a possibilidade do chifre surgir de um 200, eles interpretam como se o chifre estivesse surgindo de um ponto cardeal fora do Império Grego, fora do território da Grécia. Não. Entenda o contexto aqui. Os ventos, que são os pontos cardeais, estão ligados à região da Grécia. Se você falar, olha, surgiu um rei lá no sul do domínio grego. Ó, surgiu um rei lá no norte do território da Grécia. Por quê? Porque nós estamos falando do bode é Grécia. Não se pode misturar aí os temas, né? Misturar alhos com bugalhos. No fim do reinado imperial da Grécia, faltando pouco para acabar, em algum território grego que estava em algum ponto cardeal, surge um rei. Veja bem, é importante frisar essa parte aqui. O texto bíblico fala que o rei iria surgir no fim do reinado da Grécia. O que isso quer dizer? Fim do seu reinado, faltando pouco tempo, né? Faltando alguns anos ali para acabar o domínio da Grécia. Isso aqui é muito importante, porque veja bem, mas no fim do seu reinado, mas dentro ainda do domínio da Grécia, né? Dentro ainda do tempo em que a Grécia ainda estava como uma nação imperialista. Para explicar melhor, seria assim, se eu falar assim, ó, no fim do governo Bolsonaro, o deputado, vamos lá, deputado Tiririca não apoiou tal projeto. Veja bem, a ação do Tiririca aconteceu ainda enquanto o governo Bolsonaro estava em pé. No fim do seu reinado surgiu um rei, quer dizer o quê? No fizinho ali, quase acabando, surgiu um rei. Não depois do reinado. E aí, como você viu, em seguida esse rei cresce para a terra formosa. Isto é, impõe um governo opressor na Judéia, ao ponto de perseguir o povo santo que vivia ali. Você viu no texto. A Bíblia fala que o chifre cresceu para a terra formosa, e a explicação do anjo é que iria surgir um rei, e esse rei iria oprimir o povo santo. Crescer para a terra formosa, na interpretação do anjo do anjo Gabriel, é oprimir o povo que vive na Judéia. Oprimir. Impor um governo opressor ali na Judéia e perseguir o povo que vivia ali. Você viu lá o texto falando. Quem é esse rei? Quem é o rei que fez tudo isso? Estamos falando de quem? De Antíoco Epifânio IV. Todas essas características que analisamos aí no texto cai sem sombra de dúvida em Antíoco Epifânio IV. Tá? Foi coroado rei em 175 a.C. na Síria. Na Síria, que era um território grego que ficava ao oeste. Tá? Aí, como eu disse há pouco, né?
pessoas falam assim, ah, irmão Fábio, não pode ser Antíoco Epifânio, porque no original, no original está falando que o chifre surgiu de um dos ventos. Irmão, você está percebendo que os ventos aí estão ligados ao território da Grécia? Se eu falar assim, Antíoco Epifânio veio do oeste. O oeste, eu estou me referindo o quê? À Síria, que era um território da Grécia. Se eu falar veio da Síria, Síria veio do oeste. Então, assim, não é oeste do planeta, oeste do território da Grécia, porque o tema Grécia é o tema do contexto aí da profecia, certo? Desse modo, falar que o chifre veio de um dos ventos ou de um dos chifres dá o mesmo sentido, certo? Quer dizer que de uma região ou de um local ali que pertencia ao domínio grego, de um território que pertencia ao domínio grego, surgiu um rei, como o texto bíblico mesmo diz, um rei, não um reino, tá? E aí, em 167 a.C., impôs um governo opressor na Judéia, que perseguiu o povo de Deus da antiga aliança. Irmão, se eu estou falando aqui de 167 AC, se eu estou falando de quando a Grécia estava perdendo ali, no finzinho da Grécia, que ela estava perdendo o domínio imperialista ali, eu estou falando de que aliança? Da nova aliança ou da antiga aliança? Da antiga aliança, com certeza. Porque o chifre não pode ser o Império Romano. Algumas pessoas acreditam que esse chifre de Daniel capítulo 8 é o Império Romano. E aí eles dizem que em um primeiro momento é o Império Romano e em um segundo momento é Roma Papal. Você vai ver que, assim, não sei se você já percebeu a impossibilidade, mas você vai ver que não tem como. Olha aí. Animal na Bíblia é a nação, certo? A nação. Por exemplo, luta entre animais significa luta por um domínio imperialista. As nações, nação ou nações lutando por um domínio imperialista. Chifre é igual a um rei ou um reino que surge dentro dos territórios da nação ou das nações. Então, assim, o chifre é um rei ou um reino que surge dentro dos territórios da nação. Como você viu em Daniel capítulo 8, o chifre grande representa um rei, Alexandre Magno. Já os 4 chifres representam reinos que surgiram dentro do território da nação, territórios da nação. Desse modo, chifre na profecia vem sempre acompanhado de um animal que representa a nacionalidade. Chifre na profecia, prezados, tem que sempre vir acompanhado de um animal, porque o animal representa a nacionalidade desse rei ou desse reino que está aí, surgindo. Já imaginou um chifre lutando contra o carneiro no capítulo 8? Já imaginou, irmãos? A Bíblia está falando ali do carneiro e do bode, de repente. E agora imagina se fosse o contrário, né? Ou se fosse algo diferente. Olha aqui, a Bíblia fala que estava o carneiro. Aí a Bíblia fala assim aqui, que de repente vem um chifre voando, um chifre sozinho, né? E o chifre bate no carneiro. E o chifre começa a golpear o carneiro e a matar o carneiro até a morte. Espancando o carneiro, um chifre sozinho. Já imaginou essa cena? Não tem como. Chifre sozinho não tem como. Tem que ter o animal. Um chifre surgindo depois do leão, o leopardo, o urso. No capítulo 7. No capítulo 7 fala de 4 animais. Leão, leopardo, do urso e de um animal que a Bíblia descreve como animal terrível. Já imaginou se a Bíblia fala, surgiu um leão, surgiu um leopardo, depois surgiu um chifre no mar? O que você acha? Não pode. Não pode por quê? Porque o animal, você tem que descrever que nação é essa que está surgindo. E a nação é representada pelo animal. Já imaginou Apocalipse 13? Vi surgir no mar um chifre.
Vi surgir no mar um chifre. Não tem cabimento algum. Ou seja, cadê o terceiro animal que representaria a nação romana? O chifre não pode ser o Império Romano aí, porque o contexto da profecia para no bode, para na Grécia, não se estende além. Deixando bem claro que a ênfase aí é falar sobre um rei, sobre uma pessoa que surge dentro dos territórios da Grécia. Não é falar sobre o Império Romano, sobre um outro império. Mesmo porque se quisesse falar sobre outro império, o texto bíblico teria usado a mesma linguagem que usou no começo. Surgiria um outro animal lutando contra o bode e matando o bode. Há isso na profecia? Não há. Não há. Outro argumento aqui. O Império Romano não surge dentro do território grego. Isso aqui é muito importante. Você viu lá que de um deles representa o quê? Que dentro dos reinos, de um dos reinos que representa a Grécia, né? de um dos territórios que representa o Império Grego, iria surgir um rei. O texto bíblico fala um rei. Roma surgindo dentro do território romano não tem também cabimento nenhum. Outra coisa, o povo santo da nova aliança não foi perseguido por Roma na Terra Formosa. Nem Roma pagã e nem muito menos Roma religiosa. O povo santo de Deus da nova aliança não foi perseguido por Roma dentro da Terra Formosa. Roma matou alguns judeus no ano 70, né? Destruiu o templo e matou alguns judeus. Mas, primeiro que não matou cristãos, porque os cristãos saíram antes da cidade, obedecendo o que Jesus falou ali, né? Quando ouvirdes as trincheiras, quando perceberem o cerco aí em Jerusalém, fujam. Os cristãos fugiram. Não houve mortes de cristãos quando Roma invadiu Jerusalém no ano 70. Muitos judeus foram mortos, mas os judeus que foram mortos eram judeus desobedientes, judeus que negaram a Cristo e que negaram o sangue do Cordeiro. Desse modo, não pode ser o povo santo sendo perseguido na Terra Formosa. Tá? As pessoas esquecem de associar. O povo santo que está sendo perseguido aí, ele está sendo perseguido na Terra Formosa, porque o texto bíblico falou que o chifre cresceu para a Terra Formosa. Crescer para a Terra Formosa quer dizer oprimir, né? Lançar um governo impedindo a liberdade do povo. Vale lembrar que no contexto aí, a Judéia já era uma província, já era um lugar que pertencia aos gregos. Mas até então, os gregos, os reis, né, de então, deixavam o povo ali a ter o seu próprio governo, a ter a sua liberdade religiosa. Só que Antíoco Epifânio foi aquele que lançou opressão ao povo, conforme está escrito na profecia. Como ele persegue o povo de Deus? Vamos ler agora do verso Daniel capítulo 8, do verso 10 em diante, do verso 11 em diante, e vamos ver como que ele persegue, né, como que Antíoco Epifânio persegue o povo de Deus. Olha lá, verso 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Em um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Você viu aqui, prezado? Engrandeceu contra o exército, engrandeceu contra o príncipe do exército. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pode ser que alguns aí sejam tentados a
a pensar que príncipe do exército aí seja Jesus, da nova aliança. Não é Jesus, tá? Olha aqui. Atos capítulo 23, verso 5, diz assim: E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Ó, príncipe do teu povo. Príncipe do exército quer dizer príncipe do povo. No contexto da antiga aliança, príncipe do povo era o sacerdote, o líder dos sacerdotes. Tem um outro verso aqui que confirma isso que eu estou falando. Números, capítulo 3, verso 32, diz: E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Desse modo, como que ele persegue o povo de Deus? Olha lá, persegue o chefe do sacerdote, o sumo sacerdote, persegue os judeus fiéis, o povo da antiga aliança é os judeus, o povo santo da antiga aliança é o povo judeu. Lança o lugar do santuário por terra, lança a verdade por terra, proíbe o sacrifício, proíbe o sacrifício contínuo no santuário. Vou voltar lá para você ver. Você viu? Que capítulo 8. Isso aqui tem que ficar bem explicado, porque senão vocês não vão entender o texto. Ó, cadê? Aqui. Verso 10. Se engrandeceu e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Por esse rei mau aí, por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Esse rei mau tirou o sacrifício contínuo, tá? Tem outro, no verso 12 também fala alguma coisa aqui, ó. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Certo? E aí, por causa da transgressão, tudo isso foi por causa das transgressões. Vou explicar para você já o que significa isso, tá? Aqui está a característica aqui. Persegue o chefe do sacerdote, Antíoco Epifânio, persegue os judeus fiéis, lança o lugar do santuário por terra, lança a verdade por terra, proíbe o sacrifício contínuo no santuário, tá? Você diz assim, irmão Fábio, você consegue provar isso aí como? Prezados irmãos, existe um livro chamado Macabeus, que ele não tem muito valor, no mundo cristão, ele não tem valor como um texto inspirado, como um livro inspirado. Mas como valor histórico, ele tem muito valor. Tá? Isso é comumente aceito em todos os segmentos cristãos, que o livro de Macabeus ele tem um valor histórico. Por que histórico? Porque relata os acontecimentos de um povo bíblico, né, que seria o povo judeu, vivenciado em um determinado momento da história. Certo? Fala dos macabeus, povo que ali viveram, né, bateram de frente contra a perseguição de Antíoco Epifânio. Volto a dizer, como livro inspirado, um dia eu comecei a falar desses fatos aqui, e o irmão falou, irmão, se começou a citar Macabeus, eu já rejeito de cara. Calma aí, prezado. Estou usando o texto de Macabeus, o livro de Macabeus, como base histórica. Como base histórica. Certo? E aí eu quero ler para você o que está escrito no livro de Macabeus, falando sobre Antíoco Epifânio, para você ver se bate ou não bate. Olha lá. Então, o rei Antíoco, eu estou aqui no capítulo... Vamos lá. Então o rei Antíoco publicou um edito para todo o seu reino, prescrevendo que todos os povos se tornassem um só povo, abandonando as suas leis particulares. Olha, batendo certinho com a Bíblia lá, né? Todos os gentios se conformaram com esta ordem do rei, e muitos Israel adaptaram a religião de Antíoco. Você viu que no texto bíblico fala que foi por causa
Deus permitiu essa destruição. Deus permitiu essa perseguição ao seu povo, inclusive de um rei mau entrar ali na terra na Judéia e profanar o santuário por causa das transgressões. Transgressões de quem? Do próprio povo de Deus. Você sabe que Deus castiga também, não é, prezado? E aí tá aqui, ó. O povo de Deus começou a se contaminar com as doutrinas pagãs aqui, ó. Doutrinas, ensinamentos chamados de helenistas, né? Olha aqui. Muitos de Israel se adaptaram à religião de Antíoco, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Olha, irmãos, imagina como ficou o Eterno diante de tamanha transgressão. Por meio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e a cidade de Judá cartas prescrevendo que aceitasse os costumes dos povos da terra, suspendesse os holocaustos, os sacrifícios e as libações no templo, violasse o sábado e as festas, profanasse o santuário e as coisas santas, erguisse altares, templos e ídolos, sacrificasse porcos e animais imundos, deixasse os seus filhos incircuncisos e manchassem as suas almas com toda espécie de impureza e abominações, a fim de esquecerem a lei de Deus e transgredirem todos os seus mandamentos. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei deveria ser morto. Você viu, irmãos? Como os servos de Deus fiéis às palavras de Deus ali, iriam viver nesse tempo, irmãos. Volto a dizer, isso aqui é um fato histórico, prezado, que aconteceu mesmo. O povo judeu até hoje guardam dias e festas que tem a ver com o que aconteceu nesse contexto que você acabou de ver aqui. Foi este o teor com que o rei escreveu a todo o reino, nomeou inspector para que obrigasse o povo a cumprir a sua vontade. Ordenou à cidade de Judá que fizesse sacrifício em todas elas. Foram muitos os que, dentre o povo, aderiram e abandonaram a lei de Deus. Fizeram muito mal no país e obrigaram os verdadeiros israelitas a refugiarem-se em esconderijo, afastados e ocultos. Irmão, que transgressão, irmãos. Que transgressões, na verdade. Imagina que abominações aos olhos do Deus vivo, tais coisas cometidas ali. Adoraram ídolos ali, esqueceram o Deus de Israel, não estavam circuncidando mais os seus filhos, começaram a comer carne de porcos, pisaram no sábado do 7º dia. Que coisa terrível aconteceu. Eu pergunto para você, está batendo ou não está batendo com o que a gente acabou de ver lá na profecia? Tem lógica ou não tem lógica? Estou falando uma coisa que não tem lógica. Tem lógica, muita lógica, certo? E aí vem o significado daquele termo lá, que diz que ele tirou os sacrifícios, né, do santuário e lançou o lugar do santuário por terra. Ó, no dia 15 do mês de Quisleu, do ano 145, o rei edificou a abominação da desolação sobre o altar do sacrifício e construíram altares em toda a cidade de Judá. Queimaram incenso diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgaram e queimaram todos os livros da lei que encontraram. Todo aquele que tivesse em seu lugar um livro da aliança, ou um livro da lei, né? Ou mostrasse gosto pela lei, morreria, em virtude do decreto do rei. Era com esse rigor que tratavam Israel e todos aqueles que habitavam nas suas cidades, mês após mês. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar que estavam levantando sobre o altar dos holocaustos. As mulheres que circuncidavam os seus filhos eram mortas, conforme o edito do rei, e os seus filhos suspensos pelo pescoço. Matavam também os domésticos e os que lhes tinham feito a circuncisão. Foram manchar-se com alimento impuro, e preferiram ser trucidados a manchar-se com alimentos impuros, e a profanar a santa aliança. Foi muito grande a cólera que caiu sobre Israel. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando você pega o livro de Daniel capítulo 8 e junta com Macabeus aqui, que Macabeus, como eu disse, é um fato histórico. Você bate
O livro de Daniel, a profecia falava de algo que iria acontecer ainda no futuro distante do acontecimento ali, né? Ele estava ali em Babilônia e tal, e o profeta deu uma visão falando de coisas que iria acontecer ainda no futuro, quando eles voltassem para Jerusalém, na sua terra ali. Só que o Macabeus aqui está falando do que aconteceu realmente, mostrando o cumprimento da profecia. Você viu aqui, ó. Além de eles forçarem o povo a sacrificar os ídolos, eles construíram um altar abominável em cima do altar do holocausto. Irmãos, vocês sabem que até o contexto do Antigo Testamento, o santuário era o lugar da morada do Altíssimo, ou da glória do Altíssimo. A glória do Altíssimo estava ali naquele santuário. Esse rei mau forçou, esse rei Antíoco Epifânio forçou os moradores da Judéia a sacrificarem a Zeus no altar de Deus em todo dia 25, todo dia 15 do mês de Quiseu, que é o calendário Seleu. Pessoas, elas dizem assim: irmão Fábio, Antíoco Epifânio não cresceu muito, irmão Fábio. Quem cresceu muito foi Roma. Só que eles esquecem que no texto crescer muito se refere a crescer muito para uma região, para a Terra Formosa. E eu pergunto para você, se isso aqui que eu acabei de ler para você não é crescer muito para a Terra Formosa, o que seria crescer muito? Olha o que esse homem fez na Judéia, prezados. Olha o tanto de pessoas que morreram, a quantidade de pessoas que morreram aí na Judéia. Pessoas fiéis, né? Olha o que ele fez no templo. Olha o que ele fez proibindo a religião das pessoas aí. Se isso não é crescer muito, o que seria? Assim, é um erro muito grande comparar Antíoco Epifânio com Roma, porque no contexto não deve ser comparado, porque está falando que cresceu para a Judéia. Logicamente que quando você compara, tirando esse contexto e compara Antíoco com Roma, lógico que Roma era muito maior que Antíoco Epifânio. Mas o texto está falando o quê? Que ele cresceu muito para uma região específica, que era onde? Judéia. Voltando lá no nosso texto, olha ali. A opressão de Antíoco Epifânio iria durar quanto tempo? Vamos para o texto. Quanto tempo? Você viu que Antíoco Epifânio ele ia tirar o santuário, ele ia profanar o lugar do santuário, né, lançando por terra. Ele ia promover a transgressão assoladora, como você viu, ou deitar a verdade por terra. Ele ia perseguir o povo de Deus, tirar o sacrifício do santuário. E aí a pessoa queria saber, quanto tempo isso vai durar? Vai ficar a vida toda aí? Ele vai oprimir o povo de Deus por tanto tempo? Vai proibir a nossa religião por tanto tempo? Por a vida toda? Eternamente? E aí a gente vai saber agora por quanto tempo houve, né? Segundo a profecia, Antíoco deveria ali oprimir o povo e deveria tirar o sacrifício. Vamos lá? Vamos ver o tempo? E vamos ver se cumpriu a profecia, certo? Olha lá, verso 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? O verso 13, prezados, eu não sei se você percebeu aqui, mas o verso 13 é um resumo de todas as más ações do rei de Antíoco Epifânio. Então ele fala aqui, ó, até quando vai durar aqui a perseguição ao povo, tudo isso que nós acabamos de ler aí no versos 10, 11 e 12, o verso 13 resume. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo? O que é a visão do sacrifício contínuo? Nós não falamos que ele iria tirar o sacrifício contínuo? Visão do sacrifício contínuo é tirar, é proibir o sacrifício contínuo. É a proibição do rei de fazer sacrifício no templo. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? O que é a transgressão assoladora? Como você acabou de ver no livro de Macabeus, é o povo lá ali adorando outro deuses, pisando no sábado, comendo carne de porco ali, né?
A perseguição, olha aqui no próprio verso aqui, diz aqui, ó, é pisar o santuário, para que seja entregue o santuário e o exército, ou seja, o povo de Deus, a fim de serem pisados. Aqui é uma preocupação. Olha, a proibição da religião vai durar quanto tempo? Quanto tempo vai durar a proibição da religião? A proibição de se sacrificar no templo? Quanto tempo vai durar isso? Aí o verso 14 vem a resposta. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Esse até aqui é a resposta a essa pergunta aqui, ó. Aqui pergunta até quando durará, e aqui responde até. Em outras palavras, durará por 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs é o tempo em que a religião seria proibida na Terra Formosa, né, Jerusalém, e o tempo em que o templo deveria ficar sem sacrifício. A visão da tarde e manhã. E depois que acontecesse isso, né, depois que esse rei deixasse de oprimir o povo, depois que voltasse ali a paz na Terra Formosa, o santuário seria purificado. Santuário do quê? Do céu, prezado? Do céu? Não. Certo? Então vamos lá. Olha aqui. Opa, voltando aqui. 2.300 tardes e manhãs representa o tempo que iria durar a proibição do sacrifício contínuo, o tempo da perseguição ao povo de Deus e o tempo que iria durar a desolação ao santuário. Alguém pergunta, até quando vai durar a visão da transgressão assoladora, do sacrifício contínuo? Outro responde, até 2.300 tardes e manhãs. E o complemento é o quê? Que durante o tempo que houvesse aí esse tempo de 2.300 tardes e manhãs, durante esse tempo, o povo de Deus e o santuário seria pisado pelo rei mau aí, que no caso é Antíoco Epifânio. Ok? Aqui. Então aqui, ó, 2.300 tardes e manhãs representa quanto, meu Fábio? Quando? O que significa 2.300 tardes e manhãs? Olha aí, 2.300 tardes de manhã representa 1.150 dias, ou cerca de 3 anos e meio. Algumas pessoas dizem que são 2.300 anos. Extrapolação, prezado. Extrapolação. Por que não pode ser extrapolação? Por que não pode ser 2.300 anos? Eu pergunto, se 2.300 tardes de manhã é o tempo em que esse chifre aí iria perseguir o povo de Deus, iria tirar o sacrifício contínuo, iria pisar o santuário. Você acredita que Deus iria deixar o seu santuário por 2.300 anos ser pisado por esse rei mau aí? Por Antíoco? Nem por Antíoco e nem por nenhum outro rei, né? É algo extrapolativo, algo que não tem cabimento algum. Dentro do contexto, 2.300 anos não cabe. Certo? Qual que é a data certa? 150 dias ou 3 anos e meio. A confusão que as pessoas fazem é que tardes e manhãs é o número da contagem das tardes e manhãs. Então assim, vamos imaginar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui na tela grande para vocês entenderem. Aqui. Vamos imaginar que cada dedo, cada um dos meus dedos seja um dia. Então aqui, ó, vermelho eu tenho tarde e azul manhã. Tarde, manhã, vermelho tarde e azul manhã, certo? E cada um dos dedos eu tenho um dia. Então eu vou contar, vou fazer a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 5 dias eu tenho 10 tardes e manhãs. Não é 10 tardes e 10 manhãs. São 10 tardes e manhãs. As 10 tardes e manhãs já está incluído aí, certo? 5 tardes e 5 manhãs. Tá entendendo? Desse modo, 2.300 tardes e manhãs
se em 5 dias eu tenho 10 tardes e manhãs, em 2.300 tardes e manhãs, só você dividir por 2, vai dar o quê? 1.150 dias. Se você ainda está com dúvida, é só você contar os sacrifícios. Em 1.150 dias, você vai contar 2.300 sacrifícios. Cada tarde, cada manhã tem a ver com sacrifícios, certo? Ah, irmão Fábio, eu discordo de você. Então é só você tirar a prova, prezado. Só você tirar a prova. Nenhum rei jamais tirou o sacrifício do santuário no contexto do Antigo Testamento por 2.300 dias literais. E 2.300 anos já é extrapolação, não tem cabimento. Agora, Antíoco Epifânio, ele tirou o sacrifício, proibiu a religião na Judéia por 3 anos e meio. Eu pergunto para você, tem lógica acreditar que 2.300 tardes e manhãs seja 1.150 dias ou não? Claro que sim. E aí, como que se deu isso? No ano 167 houve, né, a proibição da religião e a proibição do sacrifício. E em 164 aqui, completando a profecia, durante esse tempo, daqui até aqui, certo? Do ano 167 a.C. até o ano 164, houve a proibição dos sacrifícios no templo e o povo de Deus foi perseguido, a religião foi proibida, etc, etc. E aí quando chegou no ano 164, os judeus sinceros, né, convocaram os sacerdotes sinceros, né, os homens de Deus, para purificar o santuário da terra, claro, o santuário, para que o santuário voltasse a fazer sacrifício contínuos, né, todos os dias. Um sacrifício pela manhã e outro sacrifício pela tarde. Verso fora do contexto, eis o problema. Vamos lá. Antíoco Epifânio, um rei grego, impõe um governo opressor ao povo de Deus da antiga aliança e proíbe o sacrifício contínuo por 3 anos e meio. Você viu lá? Isso é um fato, certo? É um fato que eu estou falando. E quando você pega esse fato e conecta com 2.300 tardes de manhã, você vê que tem uma ligação. Tem sentido. Se colocarmos Roma, a profecia ficará sem sentido. Tenta colocar Roma aí no contexto. Surgiu Roma tirou o sacrifício contínuo. Roma perseguiu o povo de Deus lá na Terra Formosa, lá na Judéia. Não vai fazer sentido algum. Nem com Roma pagã e muito menos com Roma religiosa. 2.300 tardes de manhãs não são 2.300 anos, não começa em 457. Antes, porém, gostaria de comentar algo que eu já ia esquecendo. Os mesmos que dizem que o chifre pequeno é Roma, os mesmos também dizem que sacrifício contínuo e transgressão assoladora significa, respectivamente, a forma pagã e a forma papal. Você vê que dentro do contexto não faz sentido algum. Eu pergunto para você, se no contexto a Bíblia fala que esse rei, né, o chifre, tirou o sacrifício contínuo, como eu posso interpretar que o rei tirou a forma pagã? Não faria sentido nenhum. Né? Imagina, Roma tirou a forma pagã. Não tem nada a ver. Tá? Sacrifício contínuo é sacrifício de animal mesmo, de animal. Um animal pela manhã, um cordeirinho pela manhã, um cordeirinho pela tarde. Ah, irmão Fábio, mas no original está falando só sobre diário ou sobre contínuo. Poxa, irmão, não é possível que você não saiba interpretar os contextos, certo? Está falando de santuário, terra formosa. No fim do reinado da Grécia, de que contínuo está falando? Do sacrifício. Com certeza. 2.300 tardes de manhãs não são 2.300 anos, não tem como. Quando você começa a ler o contexto e percebe que a visão da tarde e manhãs
é o tempo que iria durar a perseguição ao povo de Deus e ao santuário, você percebe que não pode ser anos. E aí vem a extrapolação pior ainda. Como eles conseguem lançar essa data aqui, 457 a 1844? Como? Algo impossível. Impossível. 457 nem havia ainda... não estava nem ainda no tempo do domínio da Grécia. Nós estávamos... 457 nós estávamos no domínio da Média Pérsia ainda. Você percebeu que o chifre ele surge depois da divisão da Grécia, depois que a Grécia foi dividida, e depois ainda ele entra em Jerusalém. E a contagem das tardes e manhãs é depois que o chifre entra na Terra Formosa. Em 457 o chifre não tinha entrado ainda na Terra Formosa, prezado irmão. Esse chifre aí que surgiu da Grécia não tinha entrado na Terra Formosa. A extrapolação, irmãos. Extrapolação. A palavra santuário se refere ao templo que ficava em Jerusalém. Muito bem. Santuário aí no contexto de Daniel capítulo 8 é o templo de Jerusalém. Não santuário celestial. Guilherme Miller, né, aquele líder do século XIX lá que marcou data para a volta de Jesus com base no verso 14 de Daniel, ele errou. Ele errou ao tentar interpretar o verso 14 de forma isolada. Guilherme Miller, ele errou ao tentar interpretar o verso 14 de forma isolada, desconexa do contexto. E aí, o mesmo errou, perdão, isso aqui seria o que? O mesmo erro se deu com outros movimentos que usa a base de Miller. Você sabe que em cima da contagem de Miller, os irmãos, né, chamados na época de adventistas, ele usou essa mesma contagem e criou uma doutrina em cima da contagem de Miller. A doutrina é de que em 1844 surgiu um juízo investigativo no céu. Se essa doutrina está baseada numa contagem que não existe, essa doutrina é errada. Se a premissa é falsa, as conclusões que se baseiam nessas premissas também são falsas. Não existe essa doutrina, juízo investigativo. Por isso que eles fazem de tudo para não aceitar a verdade sobre Antíoco. Se a pessoa acreditar que chifre pequeno é Antíoco, ela vai acreditar que Antíoco ele tirou o sacrifício por 2.300 tardes e manhãs, que seria 1.150 dias. Por isso que ela faz de tudo, por mais que você desenhe e explique o desenho para ela fará de tudo mesmo, lança a mão, vai tentar torcer as escrituras de todas as formas, como eu falei aí, tentando buscar no original lá, olha, tá contínuo, não pode ser sacrifício, porque tá contínuo, vai tentar fazer de tudo para você não aceitar que é Antíoco Epifânio nesse capítulo 8. Por quê? Se você acreditar que é Antíoco Epifânio, caiu por terra a doutrina das 2.300 tardes e manhãs, apontando para o juízo investigativo. Ou seja, cadê o povo do advento? Cadê o povo que surgiu em uma data profética? Caiu por terra, não tem mais. Você entende que há muitas pessoas que não são tão sinceras assim não, irmãos. Elas defendem a verdade até o ponto em que essa verdade está do lado deles. Quando a verdade está do outro lado, eles fazem de tudo para não aceitar. Né? São igrejeiros, na verdade. Igrejeiro. Quero defender a igreja, a instituição religiosa, não a verdade. Porque um estudo desse que eu dei aqui, irmão, está muito claro, está muito bem desenhado aqui que não pode ser Roma, é Antíoco Epifânio mesmo. Né? Você viu aí, Macabeus, como um livro histórico aí, confirma direitinho. E se você pegar Daniel capítulo 11 e ler Daniel 8 com Daniel capítulo 11, e conectando com Macabeus, aí sua mente vai esclarecer mais ainda. Só não entende realmente quem não quer mesmo. Tá? Chifre aí é Antíoco Epifânio, não Roma
pagã e muito menos Roma religiosa. Claro que a pessoa não pode confundir de forma alguma esse chifre aí com um chifre que surge na cabeça do quarto animal ali em Daniel capítulo 7. Ali eu tenho sim, o quarto animal é a nação romana. E aí 10 reinos surgem dentro dessa nação romana, né? Dentro do território que pertence à nação romana. E depois dos 10 chifres surge um rei depois. Um rei romano. Aí sim. Agora aqui não. Nesse capítulo 8 nós estamos falando da Grécia. Da Grécia. Certo? Que Deus abençoe e até o próximo estudo.